Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos aí à nossa quarta-feira para a gente conversar um pouco mais sobre cães, entender um pouco melhor os nossos cães, abrir as nossas mentes para o universo canino, tá sempre ali, antenada no que está acontecendo, nem que seja por cães que a gente não tem. Eu acho que essa é uma das formas mais legais da gente entender sobre cães, é a gente observar cães que não são os nossos cães. São aqueles cães que estão por aí no dia a dia, na vida, na televisão, inclusive, em filmes. É legal a gente começar a observar. Eu sempre falo que a observação dos cães ela é muito produtiva e muito saudável para nós humanos. Porque a partir desse momento, quanto mais a gente observa os cães sem estar ali participando ativamente, a gente vai ficando cada vez mais experts na linguagem corporal deles, na forma que eles se movimentam, o tipo de emoção que eles apresentam, qual é a consequência daquela emoção que ele está sentindo. Então eu acho muito importante a gente, mesmo que você não pense em ser uma pessoa especialista em cães, você observar cães de uma forma geral. E mesmo que você não tenha um conhecimento mais técnico ali, mais aprofundado, você vai começar a perceber algumas nuances, algumas coisas que são parecidas, que se repetem em alguns cães. E isso vai ajudar com certeza para que você tenha um bom relacionamento com cães na sua vida aí. Mesmo que você não tenha um cão junto com você. É legal a gente ter essa noção de como se comunicar, de como entender os cães, de respeitar o espaço dos cães, para que a gente possa se relacionar bem com qualquer outro cão, em qualquer lugar. E ainda assim, ajudar pessoas que têm cães, famílias que têm cães, na forma como elas vão se relacionar com os cães delas. Então é importante a gente sempre falar sobre cães, é por isso que eu tô toda quarta-feira aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Tem sempre esse assunto aqui batendo no nosso ouvido aqui, nos nossos olhos, para que a gente possa ler sobre isso, falar e ouvir sobre o universo dos cães. Então sejam todos muito bem-vindos, enquanto eu vou aquecendo aqui a live com algumas histórias, vocês vão entrando aí e a gente se fala daqui a pouco aí para ver os comentários de vocês, a opinião de vocês. Uma das situações que eu queria falar com vocês, que tem a ver com a live, às vezes não, às vezes são só curiosidades ali, trívias, aleatórias, mas é um dos cães que eu fui atender, eu fui na casa da pessoa. Na verdade, eu não fui especificamente para esse cão. Tinham dois cães na casa e um dos motivos da pessoa me chamar lá é porque ela estava trazendo um novo cachorrinho para poder ficar com eles. E aí quando eu cheguei nessa casa, logo na entrada, tinha um espaço onde ficava esse cão, que já era o cão da casa, era um pitbull, grande inclusive, eu não sei que idade ele tinha, não lembro na verdade, provavelmente foi falado para mim, mas eu não tenho ideia. E aí a hora que eu entrei, era o Zeus, eu entrei ali naquele portão, o Zeus já veio, já debruçou ali naquela grade que tinha até uma muretinha ali do lado. E o próprio rapaz que cuidava dos Zeus, que vivia ali com ele, falou, é melhor você não tentar mexer com ele não se aproximar muito não. Essa foi a informação que ele me passou. Ele falou, é melhor você não chegar muito perto não. Então ele mesmo tinha um receio de como aquele cão, o Zeus, como ele podia reagir na presença de uma outra pessoa. Provavelmente ele deveria ter outros episódios em que o Zeus não teve um comportamento agradável, digno de uma pessoa, de um cão ali para se conviver com outras pessoas. E aí ele deu essa orientação, melhor você não se aproximar. Embora eu falei para ele, olha, pelo que eu tô vendo dos Zeus aqui, ele não está agressivo. É lógico que eu não vou colocar a minha mão, mas eu posso ficar aqui numa boa que ele não vai morder. Tanto que ele não latiu, ele não ficou nem atrapalhando, mas o próprio rapaz tinha esse receio. Ficou com essa história de, melhor você não chegar, que talvez ele te morda. E realmente era um cão grande. Se mordesse, talvez podia machucar, causar um estrago aí. Então é importante a gente sempre ficar atento a essas comunicações que tanto os cães passam pra gente, como as pessoas que convivem com o cão, que conhecem o cão. Por mais que ele estivesse ali amistoso na minha presença, eu não iria simplesmente chegar e agarrar ele, falar com ele, tentar colocar a mão nele. As orientações foram passadas pela pessoa que convive com ele, que sabe a forma como atualmente o Zeus lidava com essas emoções. Então é importante a gente também respeitar esse lado dos cães. A outra situação que eu quero falar para vocês, acho que eu já até falei em alguma live aqui, que é com relação ao Aquiles. Foi um cachorrinho, era um dálmata, que o meu irmão teve, e ele pegou ele bem filhotinho, não lembro quanto tempo o Aquiles tinha, porém, ele veio pequenininho para casa. E uma das condições muito difíceis de lidar com o Aquiles é que sempre, em toda situação, quando você chegava, quando você estava ali sentado e o Aquiles vinha,
ele queria morder. Ele vinha direto com a boca e ficava mordendo, e ele filhotinho, os dentes bem fininhos, bem apontadinhos. Qualquer pegadinha que ele dava aqui já incomodava. Chegou uma vez até a cortar o meio dos meus dedos aqui, porque ele veio morder e eu fui tirar a mão, que é uma coisa, um ato reflexo que a gente faz, né? E aí ele veio, mordeu, eu puxei, cortou o meu dedinho aqui. E essa foi uma das condições que dificultaram demais a presença do Aquiles ali na casa, porque ele só sabia se relacionar com mordidas e a gente não tinha noção do que fazer pro Aquiles parar de morder, ou morder menos, ou sei lá, mas a gente não tinha nenhuma ideia. A gente fazia o quê? A gente dava bronca, a gente empurrava, sai daqui, e acho que foi até uma dessas situações, não sei se eu empurrei, puxei, ou se eu só puxei a mão, cheguei a cortar o dedo aqui. Então o Beto, de antigamente, também era o Beto que provavelmente você vai se reconhecer nele, aquele Beto que fazia coisas que achavam que era o certo fazer para resolver as situações, não tinha uma outra forma, não conhecia uma outra forma de fazer, e acabava utilizando de métodos que a gente acha que é o mais normal. Se eu não quero que o cão me morde, eu vou tirar ele daqui, eu vou empurrar ele daqui. Então a gente acabava fazendo esse tipo de coisa com Aquiles e nunca resolveu essa situação. Ele continuou mordendo enquanto ele era filhote, ele mordia todo mundo aí. Provavelmente você já deve ter ou passado por essa situação ou ouvido alguém falar sobre mordidas de filhotes. Enfim, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos agora oficialmente. Primeiro de tudo eu vou colocar aqui a pergunta do dia, que é aquela pergunta que eu fiz lá no Stories do Instagram, mas que também eu coloco aqui para que vocês deem a opinião de vocês enquanto a gente está aqui na live, para a gente conversar um pouco, discutir um pouco sobre esse assunto. A live de hoje é Não Vai Morder Não, que são cães que teoricamente querem morder, estão ali na situação para morder, e a gente vai evitando que esse cão morda, ia falar durma, que esse cão morda. Então a pergunta de hoje é como evitar que o cão morda? O que você faria, o que você já fez, o que você imagina, independente do seu conhecimento, independente se você tem um cão, se você já teve ou se você nunca teve um cão, como que você faria para evitar que um cão mordesse? Em qualquer situação. E aí vocês dão a opinião de vocês, de preferência aqui na interrogação, para que ela não fique perdida aí no meio dos comentários e eu não consiga dar a devida atenção para a sua opinião. Enquanto vocês vão pensando aí como evitar que o cão morda, dar as opiniões de vocês, se você quiser também que alguém participe dessa live aqui ao vivo, para que a gente possa ouvir as opiniões e a pessoa também possa entender um pouco mais sobre os cães, manda o convite aqui no aviãozinho, que a pessoa, se Deus quiser, vai aparecer aí para poder entender melhor o universo dos cães. Vamos começando. A primeira pergunta é: os cães gostam de morder? Foi uma coisa bate-pronta aqui para dar início, para a gente pensar sobre isso. Sempre que a gente fala de mordida de cão, para nós caracteriza uma situação um pouco delicada, uma coisa que a gente é indesejável para nós, né? Mas será que os cães gostam de morder? Sim. A mordida do cão, ela é algo que vai trazer um relaxamento para o cão. Inclusive, uma das formas dele resolver situações é ele morder. Porque, de alguma forma, essa mordida resolve os problemas que o cão apresenta naquele momento, que ele está sentindo. Tanto seja de uma forma mais agressiva, como uma forma mais tranquila, de só ficar roendo as coisas ali. É uma mordida do cão, é o ato de utilizar a mandíbula, e essa movimentação, ela traz um relaxamento para o cão, ela traz uma tranquilidade para o cão, muda a emoção do cão. Então, sem dúvida nenhuma, os cães gostam de morder. Isso é uma coisa que é natural da espécie. Os cães acabam conhecendo a maior parte das coisas que tem no mundo através da boca, através da mordida, através da pegada com a boca. Ele não tem essa pegada que a gente tem, eles não pegam as coisas com as patas. Eles conhecem o mundo, na maior parte das vezes, na maioria das situações, através da boca. Então, para eles, é uma coisa que eles gostam. Utilizar a boca para eles é algo que é prazeroso. Seja para comer, seja para brincar, seja para resolver uma situação estressante, seja para relaxar, para tudo isso, o cão vai gostar de utilizar a mordida. E é algo que a gente precisa, em algum momento, de alguma forma, oferecer para o cão. Porque, afinal de contas, é algo que a espécie faz naturalmente e que vai trazer benefícios para o cão a longo prazo, a curto prazo. Então é importante que a gente entenda que os cães gostam de morder e a gente consiga oferecer isso para eles
com uma frequência maior, dentro de uma supervisão, com cuidado, trazendo benefícios sempre para o cão, fazendo com que ele entenda os motivos dele estar mordendo essas coisas, ou mordendo alguma coisa, sei lá. Mas é importante que a gente permita que o cão consiga expressar esse comportamento que é natural da espécie deles. Você pode estar até pensando, mas poxa, vou deixar o cão morder, você acabou de falar que o cão mordia e te machucava. É importante a gente entender as situações onde isso acontece. Não só as situações, mas o contexto todo envolvido para que o cão morda e quais serão as consequências dessa mordida também. Mas de uma forma geral, a gente precisa estimular que os cães mordam alguma coisa assim. Vamos seguindo aqui. Não sei se vocês sabiam, se quiser dar a opinião de vocês, falar, não sabia, eu sempre achei que cão não devia morder, não. Quando fala de mordida de cão, só penso em coisa ruim, só penso em tragédia. Sei lá. A próxima pergunta é saudável os cães brincarem mordendo? Quando a gente fala de mordida, a gente está falando de um ato que pode gerar algum desconforto para quem está sendo mordido ou para o que está sendo mordido. Então, se a gente entender que existe uma interação entre o cão e algum outro ser, e através dessa brincadeira, dessa interação, o cão utiliza a mordida, em algum momento isso pode gerar um desconforto ou até machucar o outro ser, outra pessoa, outro indivíduo ali, o outro cãozinho que estiver nessa brincadeira com o cão. Então é importante a gente entender que, apesar da mordida ser algo natural do cão e algo que ele vai utilizar com frequência, em algumas situações não é ideal e não é saudável que o cão faça isso por causa das consequências que isso pode gerar. Então, dentro de uma brincadeira onde existe duas pessoas, dois indivíduos aqui, um cão e alguma outra coisa, e começa uma brincadeira com mordidas, com abocanhadas, é importante que a gente evite, que a gente não permita que isso aconteça. Não porque não é uma coisa natural dos cães, é uma coisa natural dos cães. Porém, ela pode gerar uma consequência desagradável para todos os envolvidos. Tanto para o outro cão, que pode ser mordido e não gostar, como para o seu cão, que pode levar uma investida contrária por causa da dor que o outro sentiu, o desconforto, seja uma pessoa que bateu nele, seja um outro cão que avançou nele, que latiu, que tentou morder ele mais forte. Então esse tipo de brincadeira entre cães, ou entre cães e pessoas, utilizar a mordida para isso, não é saudável. Não é legal que a gente, dentro da sociedade que a gente criou para os cães, a gente permita ou estimule que essa brincadeira seja feita. Quando existe uma interação. Quando existe um contato direto dessa boca com a terceira parte, né? Porém, se a gente coloca uma brincadeira onde o cão tem um objeto em que ele precisa morder aquele objeto, de uma forma controlada, com prazer, sempre gerando benefícios para o cão e para a pessoa que está ali brincando com ele, ou outro cão, é muito saudável. É muito importante para que o cão entenda qual é o motivo, o porquê que ele está dando aquela mordida, quais as situações em que ele deve utilizar aquela mordida, ele começar a sentir prazer naquele momento, naquele contexto. A partir desse momento é importante a gente entender que ele vai começar a parar de morder em outras situações, porque ele começa a entender que aquele comportamento, o comportamento da mordida ou da puxada, né, morder e puxar, ele é válido e é aceito somente naquela situação. Porque é essa situação que vai trazer benefícios para o cão, fazer ele ser feliz, gastar energia, ter prazer em fazer. Então, nessa situação, é muito saudável. A gente precisa estimular que o cão tenha brincadeiras onde ele precise morder coisas. E aí, sempre indicado ou orientado por nós. A gente participar dessa brincadeira para garantir que o cão consiga entender e realizar essa brincadeira do jeito certo, com a mordida certa. Inclusive, inserir algumas situações onde ele precisa soltar as coisas. Ele pegar essas mordidas, né, pegar esse brinquedo com a mordida e depois você pedir para ele soltar ou apresentar uma outra coisa para que ele solte aquele brinquedo, aquela coisa que ele está mordendo. Olha que importante a gente utilizar uma mordida de um cão numa situação muito prazerosa para ele. Só o ato de morder já é uma coisa prazerosa e você conseguir incluir isso para aumentar e melhorar a sua comunicação com o seu cão, fazer com que ele desenvolva o cognitivo, consiga pensar e tirar um pouco daquele instinto dele de ficar mordendo, de ficar focado naquilo. Além de ele estar mordendo, ele está prestando atenção em você, prestando atenção no contexto. É muito importante e muito saudável dentro dessa situação. Se é para morder diretamente alguém, alguma pessoa, algum outro animal,
não é saudável de forma alguma, a gente precisa evitar dentro da sociedade que a gente trabalha com os cães hoje, que é formando uma família, com brincadeiras saudáveis. Acho que é isso que a gente precisa entender. Como a gente fala, como eu estou falando que a live de hoje, o tema é não vai morder não, a gente precisa entender que é o contrário. Vai morder sim, só que vai morder nos momentos certos, do jeito certo, recolhendo os melhores benefícios, atingindo os grandes objetivos dessas brincadeiras, dessas interações. É assim que a gente trabalha e cuida de cães. Seguindo, podem dar a opinião de vocês, quem quiser já responder aqui, ó, como evitar que o cão morda. E aí vai da sua cabeça, do seu conhecimento, do seu histórico, do que você imagina que seja a melhor forma de fazer para o cão, para evitar que um cão morda. E aí você coloca aqui na interrogação, que daqui a pouquinho eu já vou olhar essas respostas para a gente conversar um pouquinho também sobre isso. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui meio capciosa. Por que os cães mordem? E aí eu coloquei 3 opções aqui para a gente poder entender. Lógico que existem outras situações, inclusive mais interessantes, mas eu levantei 3 para que a gente possa entender um pouco também essas que são as mais comuns. Por raiva, por medo ou por cansaço? Vou falar de cada uma delas para a gente entender por que os cães mordem. Quando a gente fala de raiva, quando o cão está dentro de uma situação estressante, que vai levando ele a ficar cada vez mais agitado, cada vez mais raivoso, ou seja, uma coisa que ele não consegue fazer, algo que ele não consegue atingir o objetivo, alguma coisa que ele não consegue ter acesso, isso vai aumentando o nível de estresse do cão, vai colocando ele em um estado de alerta cada vez mais, e existe a possibilidade dele morder nesse momento, por uma questão de proteção mesmo. Então quando ele está com raiva ali, as pessoas às vezes, até outras coisas do mundo, ficam estressando os cães, colocando os barulhos altos, coisas que se movimentam rápido. E se o cão não tem acesso a isso, ele vai entrar num estado de ansiedade, de estresse e de raiva que ele pode morder. Ele pode simplesmente morder até a pessoa que não está fazendo o próprio estímulo. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou até contar uma historinha, mas primeiro eu vou criar uma situação aqui. Você está num lugar onde o cão está num portão, você está dentro junto, é um cão, quer ser o cão ali. E aí começa uma barulheira lá fora, e carro passando, e pessoas passando, e cães passando, e o seu cão fica latindo, e o seu cão tá ali ansioso, e latindo, e o nível de estresse dele aumentando, e a raiva dele aumentando, porque ele não consegue fazer com que aquilo pare. E aí você, muito boazinha, vai lá, a pessoa pega, e vai fazer um carinho no cão, para ele acalmar. E aí quando você chega e encosta a mão nesse cachorro, a primeira reação dele por ele estar naquela situação de raiva, de não saber como resolver a situação, e você aumentar um estímulo aqui, ó, ele vai... E diretamente ele pode morder as pessoas, morder o que aconteceu ali, o que tocou ele, por uma questão de reflexo, porque ele não está conseguindo mais pensar, o instinto dele já está aqui em cima, ó. Ele não tem condições de lidar com aquela situação, com aqueles estímulos que estão acontecendo. Então ele pode morder quando ele está com raiva, sim. Entenda desse formato, não é porque o cão vai morder, porque ele quer morder, porque ele é um cão que é bravo, não, é porque ele já está num nível de estresse e de ansiedade aqui, que ele não sabe como lidar com aqueles estímulos, ele não consegue resolver, que a última opção que ele tem ali, ó, vou morder. É descarregar toda aquela energia, lembra? Para dar aquela relaxada, então ele pega e morde. Então ele pode morder sim quando ele está num estado de alerta, de raiva ali. A outra situação, que é a situação de medo. O cão está com medo. A gente pode entender até da mesma forma, só que por um outro lado, por uma questão de defesa. Imagina que o cão está numa situação onde existem coisas que estão avançando em cima dele, e ele tenta escapar dessa situação, tenta esconder, tenta sair de perto, só que ele está restrito. Ele não tem mais para onde sair ou como reagir a essa situação. Isso tanto pode ser um ambiente, onde ele chega no canto de um ambiente, de uma parede ali, não tem mais para onde ir, e esse estímulo continua vindo para cima dele. Alguém que quer pegar, algum cachorro que quer se aproximar, ou até mesmo na própria guia. O cão está ali preso na guia, já esticou a guia ao máximo que ele conseguia ir, só que o estímulo de alguém se aproximando, querendo falar com ele, um outro cão querendo cheirar, continua se aproximando. E o cão está com medo daquela interação. Ele não sabe o que pode acontecer, não está acostumado, não foi preparado para isso, não tem um desenvolvimento social muito bom para isso, e você não respeita isso. E a pessoa que está vindo também não, o outro animal também não.
E aí a única saída que o cão encontra, depois de todos os outros meios de comunicação e de formas de sair dessa situação, já foram utilizados e não deram resultado. Ele vai se ver num estresse, vai aumentar o nível de estresse dele, de ansiedade dele também, porque a situação continua e ele não sabe mais o que fazer para sair dessa situação. Diferente da raiva, onde ele não sabe mais o que fazer para aquilo parar, ele não sabe como sair mais. Não tem mais como ele escapar daquilo, aquilo continua vindo. Então vai aumentar o nível de estresse, a ansiedade dele, o medo dele e vai desencadear em uma mordida também. Que é o último estágio, a hora que dá aquela explosão, que dá aquele gasto energético, que tira um pouco da pressão. Tudo isso o cão pode fazer, o latido ajuda também, mas ele vai atingir o ápice aqui se a situação continuar, ele continuar com medo, ele vai morder de alguma forma para poder dar essa escapada de energia e vai resolver, pelo menos temporariamente, quando ele morde ali, alguma coisa diferente acontece. As coisas param de se aproximar dele, isso com certeza pode acontecer. Então o cão vai latir ou vai morder, então por isso que eles mordem. Na raiva, porque já está no nível de estresse que ele não consegue mais resolver a situação, e no medo, quando ele não consegue mais escapar, ele não consegue mais sair, não tem mais o que ele fazer, ele já fez tudo que ele sabia, ele também pode morder para essa situação. E a outra que eu coloquei foi o cansaço. Imagina uma situação onde o cão tá ali, fez um passeio. Ele fez um passeio e aí correu para lá, para cá, não sei o que, você exauriu todas as energias do seu cão não consegue mais fazer nada, tá ali, ó, super cansado, morrendo, chegando carregado, parando nos lugares porque ele não consegue mais se movimentar tanto. Criei um cenário bem exagerado aqui pra gente poder entender. E aí quando você coloca ele em casa de novo, que ele chega, há uma grande chance desse cão começar a morder o lugar onde ele tá ali. E lembra, ó, essa movimentação, utilizar a mastigação, a mordida, traz um relaxamento pro cão. Então se ele tá num estado ali de estresse, imagina que você gastou muita energia, o seu corpo está no limite. Ele já não sai, não consegue mais fazer, ele precisa de descanso, ele precisa de relaxamento, só que ele não tem isso. Então ele vai buscar através da mordida para poder fazer esse relaxamento. Então os cães podem morder, e aí já não é essa mordida mais agressiva, porém é uma mordida. É uma forma do cão se relaxar, é utilizar a mordida para poder fazer esse relaxamento. E aí ele vai buscar o que tiver ali de acesso mais fácil para poder fazer essa mordida e causar esse relaxamento, trazer uma liberação ali de estresse, trazer mais tranquilidade para ele. É quando ele está cansado. Quando ele entra num estado de cansaço grande, ele vai buscar coisas para morder. Então é legal a gente sempre oferecer alguma coisa para o cão morder quando ele está cansado. Porém, é uma situação que o cão vai fazer quando ele está cansado, ele vai buscar para morder. Agora podem dar a opinião de vocês aqui também com a pergunta de hoje, que é como evitar que o cão morda. Eu vou olhar essas perguntas de vocês, as respostas de vocês, a opinião de vocês aqui, para a gente colocar aqui, ó. Essa é uma boa situação, ó. Como evitar que o cão morda? E aí a resposta foi sair de perto. Eu falei isso no começo da live, coloquei até uma situação lá do Zeus, que o próprio dono dele falava, ó, não passa muito perto não. Então você não se aproximar de um cão que está numa situação onde apresenta esse nível de estresse, de ansiedade, de medo, de raiva, o que for, se você não chegar perto, há uma grande chance de você evitar que esse cão morda, é óbvio. Porém, se não for possível isso acontecer, como é que a gente vai resolver essa situação se não tiver como sair de perto do cão? Você foi colocado dentro de um quarto fechado ali, só você e o cão, não tem como resolver saindo de perto. Porém, eu acho que essa é uma ótima situação. Imagina, tudo que eu falo aqui, a gente sempre pensa no bem-estar e respeitar o limite e o espaço dos cães. Então, se a gente tem dentro de um cenário uma configuração onde o cão apresenta comportamentos que mostram o desconforto dele, ou ele quer sair, ou ele começa a latir, ou ele começa a rosnar, ou ele tenta se esconder, ou ele se abaixa submisso, tudo isso são comportamentos que vão demonstrar que o cão está desconfortável com a situação. Ele não está gostando daquilo que está acontecendo, ou ele quer que aquilo pare de acontecer. Se a gente entende isso e a gente se afasta do cão, se o fato da nossa presença é o que está gerando isso no cão, lembra da observação, você sempre observar os cães, conhecer as movimentações, as emoções, os comportamentos dos cães,
e o que eles significam na maioria das vezes, se você se afasta nessa situação e tira essa pressão, há uma grande chance dessa mordida não acontecer. E muito pelo contrário, há uma grande chance do cão perceber que você respeita os outros sinais que ele mostra. Lembra que se o cão precisa morder para resolver uma situação ou para que realmente você saia de perto, ele vai entender que é só a mordida que resolve, porque todas as outras comunicações não resolveram. Agora, se você percebe, mesmo que seja o latido, que já é um nível um pouco abaixo, porém já é uma coisa estressante que o cão não precisa ficar utilizando, mesmo que seja o latido, você vai evitar que o cão morda, porque você vai respeitar aquela situação. Você vai se afastar desse cão, e aí ele não vai morder você, e nem vai utilizar a mordida e aprender que a mordida funciona de uma certa forma. Então eu também acho legal essa resposta aqui de sair de perto, porque a gente fala tanto na preservação da nossa integridade, quanto da saúde mental do cão. A gente garantir que o cão consiga sair de um estágio de estresse por um estágio menos elevado, menos estressante, menos ansioso, é muito melhor para a saúde do cão. Você está ensinando para o cão alguma coisa. Todo contato e interação que a gente tem com os cães, a gente está ensinando coisas para o cão. O cão está aprendendo coisas. Então, se você consegue mostrar para o cão que com aqueles sinais que ele demonstrou é o suficiente e resolvem a situação, você se afasta, você está ajudando aquele cão a se comunicar. Você está ajudando aquele cão a ser integrado dentro da sociedade, para saber o que ele pode e o que ele deve fazer, que comportamentos ele deve utilizar. Então é muito legal quando a gente respeita o espaço do cão. Acho que é a melhor coisa da gente tirar dessa sair de perto para evitar que o cão morda, é a gente tá ajudando o cão a se comunicar melhor. Eu vou dar a minha opinião aqui. Sempre gosto de colocar as minhas opiniões aqui de uma forma um pouco menos especialista, só para a gente poder conversar aqui, o que eu imaginaria se eu fosse o Beto de antigamente. Então eu acho que para evitar que o cão morda, a gente coloca uma focinheira. Eu acho que é uma forma mais prática que a gente tem de evitar que o cão morda. A gente vai evitar. Se tem não sei se vocês conhecem focinheira, mas tem uma proteção aqui, um obstáculo entre o objeto, a coisa que vai ser mordida, e o cão. Então ele nunca vai conseguir, de fato, morder. Porém, ele pode sim continuar apresentando esse comportamento, chegando nesse limite. E eu acho que essa é a pior parte. Então, quando a gente utiliza a focinheira e não sabe como utilizá-la, ela traz uma sensação de conforto e segurança para quem vai interagir com o cão. Então, a pessoa se sente à vontade de desrespeitar o espaço do cão, as comunicações que o cão apresenta. Então, a partir do momento que o cão está com a focinheira, as chances da pessoa ignorar que o cão está com medo, ou está ansioso e está estressado, é maior. Porque mesmo que ele tente morder, ele não vai conseguir, não vai te machucar. E aí é problema do cão. É problema dele que ele tentou morder. Inclusive é muito comum as pessoas falarem: ô, que seu besta. Não sei nem se pode falar isso. Mas seu besta, está tentando morder, não consegue. Então, por exemplo, vou criar uma situação aqui só para a gente entender. Quando a gente vai com o cão numa pessoa veterinária, numa clínica veterinária, e precisa fazer algum procedimento com o cão, onde de alguma forma pode trazer um desconforto para o cão. Aí coloca-se a focinheira. A partir desse momento, acabou o respeito com o cão. Porque a partir desse momento pode-se fazer o que quiser com esse cão, porque ele não oferece mais risco para a integridade física de quem está ali manipulando. Entenda que para o cão, toda a situação ela continua. E inclusive ela continua pior, com um desconforto maior, com uma dificuldade para ele lidar maior. Imagina que ele não conhece a focinheira. Eu estou pintando o pior cenário mesmo, tanto da pessoa profissional que não sabe lidar, como do cão que não foi apresentado para esse acessório. Então ele tem um estresse, ele está com uma dificuldade, e aí de repente ele não consegue nem abrir a boca direito. E quando ele toma a decisão do último estímulo, do último instinto dele, que é resolver a situação através de uma mordida, descarregando essa energia, essa emoção, essa vontade para morder, ele não consegue. Ele tenta e não atinge nenhum objetivo. Muito pelo contrário, ele fica mais frustrado ainda, mais estressado, porque ele não atingiu nada, ele não conseguiu abrir a boca direito. Muitos cães se machucam, que acabam mordendo a própria língua. Enfim, é uma confusão que só a gente tentar evitar que o cão morda utilizando uma focinheira só por usar a focinheira.
só porque a gente acredita que isso traz uma segurança para nós. De repente você ir passear com o seu cão e aí é obrigatório usar a focinheira e você nunca apresentou isso para o seu cão, aí você põe a focinheira. A partir desse momento você pode estar estimulando o seu cão a ficar com mais raiva e com mais medo ainda. De repente seu cão nem é um cão que apresenta comportamentos de morder, mas o fato de você colocar uma focinheira sem apresentar esse acessório, sem ele conhecer, sem ele saber utilizar, pode gerar nele esse comportamento mais agressivo. Isso acontece também com coleira. Às vezes coloca o cão na coleira, o cão vira um outro cão, porque ele não sabe lidar com aquele acessório, não foi apresentado. Você simplesmente prendeu ele ali, colocou uma guia que trava a movimentação dele, você piorou, aumentou a dificuldade do cão. Então, para evitar que o cão morda, não é o ideal que você simplesmente coloque uma focinheira como um acessório para evitar que o cão morda. Precisa ser algo que o cão conheça, que saiba como aquilo funciona, que tenha prazer em utilizar aquilo, para que aquilo de alguma forma traga um conforto para o cão, não o contrário. Para que o cão consiga e entenda aquela situação como uma situação tranquilizadora, de que ele põe aquilo e ele vai ser mais respeitado. Olha que importante a gente pensar com uma focinheira dessa forma. Não sei se vocês tinham pensado nisso, vocês acreditam que a focinheira realmente é uma coisa muito legal, que vai trazer uma paz para o cachorro? Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês ainda, porque eu vou daqui a pouco falar um pouco mais sobre essas situações de como evitar que o cão morda. Enquanto isso, vocês podem fazer. Aí eu vou falar de uma coisa, já que a gente está falando de não vai morder, não. Esse é o nome da live. É mais ou menos como a gente entenda que a situação já existe. Ou seja, o cão já apresenta algum comportamento reativo para poder desencadear em uma mordida, qualquer que seja o comportamento. E aí, se você não faz um trabalho com o cão, ou seja, não apresenta para o cão corretamente, não faz gradativamente uma socialização com esse cão, apresentando essa sociedade, você corre o risco do cão aprender a morder durante uma socialização. Imagina o cenário de você levar o cão para um parque de cães, onde é o lugar onde os cães podem ficar soltos, porque tem toda uma proteção externa ali que vai garantir que os cães não fujam, ou não se percam, ou não se machuquem com coisas que estão externas àquele local. E aí você simplesmente chega com o seu cão ali e na sua cabeça está aquela informação de que os cães precisam se virar sozinhos. E aí você solta o seu cão ali e entrega para Deus. Roda a famosa roleta da sorte. Põe seu cão lá, roda a roleta e torce para que seja um prêmio bom que o seu cão vai adquirir nessa situação. A partir desse momento, se você não desenvolveu habilidades no seu cão, principalmente de autocontrole, para o seu cão saber lidar com instintos, se você não fez um trabalho de comunicação com o seu cão, para que ele possa vir até você toda vez que você chama, a sua obrigação dentro de um parque de cães, dentro de uma socialização bem feita, é você estar o tempo todo de olho. É você supervisionar o tempo inteiro as interações. Seja para garantir que o seu cão não comece a apresentar um comportamento que vá gerar um estresse, uma ansiedade e pode desencadear numa mordida, como de outros cães, que podem estar se aproximando e desrespeitando o espaço e as comunicações que o seu cão mostra. A partir desse momento é a hora que você intervém, é a hora que você chama o seu cão. Então se você não tem um trabalho de comunicação bom com o seu cão, para quando você chamar ele vir até você feliz e contente, não faz sentido você levar ele num parque de cães e soltar. Você estará rodando a roleta da sorte, pode colocar o seu cão em uma situação onde ele se veja obrigado e só tenha como opção morder. E aí ele vai aprender isso e a socialização dele vai por água abaixo. Porque em toda interação, ao menor desconforto que ele sentir, a menor pressão que ele sentir de outros cães, ele vai apelar para mordidas. Ele vai começar a utilizar isso simplesmente porque você jogou ele lá, rodou a roleta da sorte e o que a roleta deu foi mordida. E aí ele pegou e mordeu. Qualquer que seja a situação. Então a socialização, quando a gente fala de parque de cães, ela tem muito mais a ver com aquilo que você já fez com o seu cão, na forma como vocês interagiram, você e o seu cão, na forma como você apresentou novas coisas, da forma como você apresentou novos comportamentos, criou comunicações com o seu cão, do que necessariamente a presença de outros cães. A presença de outros cães é simplesmente a cerejinha ali no alto do bolo. É a hora que você leva o seu cão e fala, ó os outros cães aí, ó. Você já sabe como lidar com as suas emoções, você já sabe o que fazer quando você está desconfortável, você sabe apresentar brincadeiras adequadas, você tem comportamentos e habilidades sociais que mostram para os outros cães como se comportar também. Então aí a partir desse momento você fica mais seguro, o seu cão fica mais seguro.
Então a socialização mal feita, ela pode levar justamente para onde a gente não quer. Aonde a gente não quer que nosso cão morda. Mesmo que nosso cão seja um cão mais medroso, que apresente um comportamento mais medroso, ele pode começar a desencadear uma mordida, seja porque outro cão apresentou esse comportamento. Então olha como a situação ela é super perigosa quando a gente simplesmente roda a roleta da sorte e coloca os cães num parque de cães para socializar, sem ter o menor conhecimento. Só para poder achar que os cães vão ensinar os outros ali, ó, e a gente não precisa fazer nada, a gente pode ficar aqui no celular. Então tome muito cuidado quando forem fazer socialização em parque de cães. Isso não quer dizer que não é bom, tá, pessoal? Muito pelo contrário, é maravilhoso, precisa acontecer. Mas antes tem que ter todo um preparo, então um desenvolvimento do seu cão. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui, como evitar que o cão morda. Coloca aqui na interrogação, daqui a pouco eu vejo essa sua resposta de vocês para a gente falar um pouco também. Enquanto isso, a pergunta é, quando o cão quer morder, precisamos evitar? E aí vamos levantar duas situações aqui. Quando o cão quer morder, dentro daquela condição onde ele precisa relaxar, onde ele está cansado, onde ele já praticou uma atividade ali, ele não sabe o que fazer, aí você permitir que o cão morda nesse momento é muito saudável, é muito importante que o cão saiba utilizar a mordida para esse fim, com essa finalidade, para atingir esse objetivo, para ele entender que aquela mordida ela serve para trazer esse relaxamento, para baixar esses níveis de estresse e ansiedade do cão, para ele se concentrar ali em uma outra atividade, que é uma coisa natural dele e que vai trazer muitos benefícios para a saúde mental do cão. Então, dentro desse cenário, a gente não pode nunca evitar que o cão morda. Imagina que o cão está mordendo um pé de mesa. E aí você pega e simplesmente fica evitando que o cão morda esse pé de mesa. Se ele está fazendo essa mordida, que é a mordida de relaxamento, seja para às vezes até o dente que está incomodando, enfim, não importa. E você fica evitando que o cão tenha acesso a isso, que é algo que está trazendo benefícios para ele, resolvendo situações, trazendo relaxamento, aí a gente está pecando com o nosso cão. A gente não está permitindo que o cão consiga atingir objetivos, que o cão tenha prazer em realizar as coisas, que o cão tenha as necessidades dele atendidas. Dentro desse cenário, você não pode evitar. Você precisa sim direcionar a mordida para o local certo, para as coisas certas, na forma certa, na hora certa. Porém, evitar que o cão morda dentro desse cenário faz muito mal para o cão. Então, nunca, em nenhum momento, evite que o cão morda alguma coisa se ele mostra que ele está precisando fazer esse ato. Agora, se a gente fala da mordida, quando é a mordida que é o instinto final aqui do estresse, o nível de estresse lá no alto, por raiva, por medo, por ansiedade, nesse sentido, a gente precisa evitar ao máximo. Tanto porque isso não faz bem para a saúde mental do cão, ele já está num nível de estresse lá em cima, ou seja, já atingiu um ponto onde a gente precisava ter parado antes. A gente precisava ter ajudado o nosso cão antes de chegar nesse ponto. Se já chegou nesse ponto, que é o ponto final, você tem que evitar. Não pode deixar acontecer. Você precisa apresentar umas novas situações para o cão ali, para que ele possa saber o que fazer nessa situação. Você precisa desenvolver habilidades, apresentar coisas novas para o cão, fazer uma socialização correta com ele, atender necessidades físicas com ele, para que ele possa estar mais equilibrado. Essa é a nossa função quando a gente tem um cão em casa. Então, se ele quer morder dentro desse cenário de estresse e de ansiedade, a gente precisa evitar ao máximo. A gente precisa entender o porquê chegou nesse ponto, o que foi que aconteceu, aonde eu preciso desenvolver habilidades ou oferecer coisas para o meu cão, para que não chegue mais nesse ponto. Ou para que você, a partir do momento que perceba o menor início desse processo para chegar na mordida, você já evitar. Você já dar auxílio para o seu cão, já ajudar ele, já apresentar uma nova realidade para ele, novos comportamentos. Aí sim, aí é obrigação nossa, é prioridade nossa evitar que o cão morda. Não só porque vai fazer um estrago físico, seja no que ele morder ou até nele mesmo. Porque está fazendo mal para a saúde mental desse cão. Ele não está equilibrado, ele não está bem, ele não tem qualidade de vida. Essa é a principal característica que a gente precisa absorver dessa situação.
Então, se dentro desse cenário o cão está querendo morder por causa disso, a gente tem que evitar ao máximo. O máximo possível que você puder fazer, você tem que fazer para evitar que o cão morda. É isso que a gente precisa sempre estar atento. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui como evitar que o cão morda. Podem dar a opinião que daqui a pouco eu vou falar também sobre isso. A próxima. Os cães sempre vão morder nas mesmas situações? Logo de cara eu vou colocar que sim. Se você tem um contexto em que se repete e que o cão aprendeu que ele precisa morder nessa situação, sempre que essa situação se apresentar, o cão vai morder. É fato, porque ele aprendeu isso. Ele aprendeu como é que funciona esse contexto aqui. Como que ele antecipa a situação para evitar que isso aconteça novamente. Ou até mesmo para que isso aconteça. Lembra do que eu falei lá no começo do Aquiles? Ele só sabia se relacionar com as pessoas mordendo. Ou para ter uma atenção, ou para conseguir relaxar aquela condição de ter alguém ali deixando ele ansioso. Era a única forma que ele sabia. Então, a partir desse momento, sempre que essa situação se repetia, ou seja, alguém em casa, ele vinha morder. Ele vinha e mordia. Isso acontece com muita frequência. Então, as mesmas situações se repetindo, o cão vai utilizar os comportamentos que ele já conhece naquela situação, que ele já utilizou e que trazem mais benefícios. Por isso que a gente sempre faz um trabalho para apresentar novos comportamentos para o cão naquele momento, para que ele possa substituir aquele comportamento. Se ele apresentou aquele comportamento é porque, de alguma forma, isso trouxe um resultado para ele, isso trouxe um benefício, e ele vai continuar utilizando. Mesmo que para você seja uma coisa que você não quer, que você não gosta, que faz mal para você, para o cão, de alguma forma, está fazendo bem, está resolvendo aquele contexto, aquele desconforto, aquela situação. Então, dentro das mesmas situações, os cães vão sempre utilizar a mordida se eles já aprenderam e isso resolve para eles. Porém, a partir do momento que o cão tem um histórico grande em que a mordida é utilizada, que ele pode utilizar a mordida, esse comportamento ele vai ficando cada vez mais presente. Porque é o comportamento que o cão conhece mais. É o comportamento que mais resolve situações, que traz mais benefícios para o cão. Seja por uma ansiedade, seja por um medo. Não importa qual é o motivo do cão utilizar essa mordida. Porém, esse comportamento fez muita presença. Foi muito, tá no top 3 do cão aqui, ou no top 1, lá no hall da fama do cão, de melhores comportamentos para ele poder utilizar. A partir desse momento é que começa a ficar perigoso para os relacionamentos do cão em outras situações. Porque quando ele se vê diante de um cenário onde ele não sabe o que fazer, é um cenário novo, é uma situação nova, é um cheiro novo, é um som novo, é uma pessoa nova, e ele não sabe como se relacionar, ele vai utilizar os comportamentos que são favoritos dele, que são os comportamentos que ele mais conhece. Então o que vai acontecer é que além do cão continuar mordendo nas mesmas situações que se repetem, ele pode começar a utilizar a mordida em situações novas, que ele não sabe e não tem repertório para utilizar outros comportamentos. E aí ele vai buscar lá na lista de comportamentos dele aquele que mais resolve e mais é utilizado. Ou seja, nesse caso, morder. Então esse é o grande problema do cão utilizar a mordida para muita coisa, a gente permitir que o cão utilize de forma aleatória, sem a gente fazer uma introdução correta. Não sei se vocês tinham pensado nisso também, mas é por isso que às vezes o cão morde sem a gente nem perceber, ou ser uma situação completamente diferente que possa trazer uma mordida, o cão pode morder sim. Enfim, vamos continuando aqui com a última pergunta dessa enquete. Morder é a última opção do cão? Vou utilizar um pouco, a gente falou já sobre isso, né? Quando a gente vai chegando aqui no final da live, já tem muita coisa que a gente já entende, já consegue por nós mesmos tirar as conclusões. Se, quando o cão está dentro de uma situação, vamos falar de estresse, o cão começa a ficar estressado com uma situação que ele não consegue resolver, isso vai aumentando, essa situação continua insistindo, e o cão vai começando a utilizar comportamentos que ele conhece para poder tentar resolver essa situação, mesmo que sejam comportamentos que, no nosso ponto de vista, não fazem sentido ele utilizar naquela hora. Ele utiliza um comportamento que se fala, por que ele está fazendo isso? Por exemplo, sentar. Ele senta diante de uma situação de barulhos muito altos, porque é o comportamento que ele conhece mais,
e traz mais benefícios para ele, ele vai utilizar também. Aí ele pega e senta. E aí não resolve nada. E aí ele vai utilizando outros comportamentos. Ou seja, ele vai utilizando comportamentos, vai criando aqui ó, situações, até chegar num ponto onde o nível de estresse dele está tão alto que ele para de pensar. Só o instinto dele vai falar mais alto. E aí nessa hora, se ele não tiver a opção de fugir, se for uma situação de fugir, e mesmo que ele já tenha conseguido chegar no limite da fuga, ele vai morder. Então a mordida ela é sempre a última opção. Porque chega num ponto onde o cão não pensa mais no que está acontecendo, ele fica completamente focado no instinto dele. E aí o instinto vai dizer para ele qual é o comportamento que ele precisa usar para se defender ou para resolver aquela situação. Então se o cão morde, é porque chegou no limite. É porque já está lá no alto. A partir daí, esse comportamento ele vai ganhando espaço. Ele vai sendo mais utilizado. Então ele sempre será a última opção de um cão. A partir do momento que o cão utiliza esse comportamento, ele vai ganhando força. E aí pode ser que ele deixe de ser o último comportamento. Pode ser que em algum momento essa mordida ela passe a ser a primeira opção do cão. Para qualquer situação, para qualquer desconforto, para qualquer ansiedade, para qualquer medo, para qualquer raiva, pode ser o primeiro comportamento utilizado. Porque é o comportamento que está resolvendo mais para o cão. Ele não teve suporte nenhum, ele não aprendeu nada de novo, ele não teve ali uma condução de uma situação que fizesse e permitisse que ele pensasse e utilizasse outros comportamentos. Esses comportamentos eles precisam trazer resultados para que eles possam ser mais utilizados do que a mordida. Então a mordida ela é a última opção. Se o seu cão já está mordendo aleatoriamente, é porque essa mordida já ganhou força. No hall da fama do seu cão ali, ele já garante essa mordida como um dos comportamentos mais úteis para ele. E aí foi uma falha nossa na hora de apresentar ao mundo, de dar opções, de permitir que os outros comportamentos fossem respeitados para que ele não precisasse apresentar essa mordida. O cão sempre vai apresentar os outros. Sempre vai apresentar em níveis diferentes. Tem cães que apresentam mais os outros níveis, como olhar para o lado, desviar o olhar, abaixar a cabeça, enfiar o rabo no meio das pernas, se abaixar, latir, fugir, um monte de comportamentos aí, fora outros, que o cão apresenta, ele vai continuar apresentando em determinadas situações, porque é uma coisa mais instintiva. O cão às vezes nem percebe. É o instinto dele que está falando para ele, ó, melhor você fugir daqui. E aí ele pega e apresenta um desses comportamentos. Só que a mordida ela vai aparecendo cada vez mais rápido. Então esse comportamento de fuga aparece rapidamente, mas logo é substituído pela mordida. E isso vai ganhando cada vez mais força. Então o que a gente precisa fazer é sempre apresentar as coisas para o nosso cão, permitindo que ele não chegue nesse ponto de morder. Quando eu falo para a gente apresentar situações difíceis para o nosso cão, é para justamente fazer essa substituição. É você apresentar um comportamento novo para o seu cão, uma forma nova dele se comunicar, e aí você inserir o cão em uma situação difícil para que esse comportamento que você ensinou para ele possa ser utilizado e tenha resultado. Dentro da sua supervisão, você ali sempre dando suporte para o seu cão para substituir esse comportamento. Eu já estou falando um pouco aqui da forma como as pessoas profissionais trabalham para poder modificar e substituir comportamentos, mas nada que você não possa fazer em casa. Você precisa fazer em casa com o seu cão é permitir que esses comportamentos mais simples eles sejam respeitados e tenham resultado para que eles possam começar a ganhar força. É bonitinho a gente falar assim, né? Não sei se faz sentido para vocês. Mas isso muda completamente a forma como a gente enxerga o mundo e a comunicação dos cães. Agora vamos para a pergunta. Como evitar que o cão morda? Aqui. Resposta foi dar outra coisa para ele morder. Essa é uma das formas que as pessoas mais utilizam e é uma das formas que muitas das vezes não resolvem a situação. Por quê? Quando a gente põe aqui, ó, não sei se foi essa a intenção, mas quando a gente, para evitar que o cão morda, a gente dá outra coisa para ele morder, parece que configurou um cenário onde o cão começou a morder e aí você, opa, vou dar uma outra coisa para ele morder aqui. Vamos falar do brinquedinho específico para o cão roer. Então ele veio para morder, a hora que ele mordeu, você tirou a mão, sei lá, fez alguma coisa e apresentou o brinquedinho para ele. Dentro desse cenário, existe a possibilidade do cão entender que o contexto para que o brinquedinho apareça para ele morder é ele morder você, ou ele morder alguma coisa para que aí o brinquedo apareça.
Então acho que o único perigo que a gente cai aqui, as famílias acabam caindo, é fazer isso. É dar o brinquedo para o cão só depois que o comportamento da mordida apareceu. Por qualquer que seja a situação. Quando a gente fala do cão estar com raiva, talvez não faça sentido você dar uma coisa para ele morder. Quando ele está com nível de estresse lá em cima, o mais ideal nesse momento é você retirar os estímulos. É garantir que o seu cão consiga relaxar e perceber que esses estímulos que estão causando desconforto estão se afastando. Porém, quando é uma mordida para dar uma relaxada ou para interagir, é importante que a gente faça isso antes do cão apresentar esse comportamento de mordida. Porque senão você está ensinando o seu cão de que é dessa forma que funciona esse ciclo. Esse brinquedo só vai aparecer quando ele morder. Que é o que acontece também com latido. Às vezes o cão late, e aí para evitar que o cão late, você vai lá e dá alguma coisinha para ele. Isso acontece na maioria das vezes, é o padrão do comportamento de todos os seres, é ter alguma ação que traz uma reação para ele. Então ele late e aí recebe o petisco. A partir desse momento ele vai entender que o ciclo para que isso aconteça é latindo. E para a mordida vai acontecer do mesmo jeito. Você dá uma outra coisa para ele morder depois que ele já mordeu, vai ensinar ele com a maior frequência que ele precisa morder para que essa coisa apareça. Então a gente tem que tomar esse cuidado só. Mas fora isso, é uma das situações sim, é você dar alguma outra coisa que faça sentido, que seja própria para ele morder, você vai evitar que ele morda o que não deve ser mordido. Aí eu coloquei aqui, eu ia colocar isso aqui de você dar opção para o cão. Então já falamos sobre isso, só que aí eu vou falar de uma outra condição que é a gente segurar o cão. Então de repente o cão está querendo morder alguma outra coisa, né? Sei lá, alguém, não importa. E aí você pega e segura o cão. Você pega ele no colo, às vezes alguém quer entrar em casa, o seu cão fica meio latindo, você vê que ele está meio ansioso, meio estressado ali, não sabe como reagir. Aí você pega esse cão no colo, você segura ele e fala para a pessoa, não, pode entrar aí. Entra aí, daqui a pouco eu solto ele ali, a gente fica para cá. O que aconteceu? O cão não sabia como lidar com uma situação, e aí você impediu que o cão demonstrasse qualquer outro comportamento. Você segurou ele, manteve ele no lugar, ele não conseguia chegar perto, nem se afastar desse estímulo que estava fazendo ele latir, e você manteve ele ali e o estímulo continuou avançando. Você tirou todas as opções do cão quando você segura. A gente já falou sobre isso, mas sempre que a gente segura o cão, que a gente prende o cão, seja até prender com um portãozinho, você está evitando que o cão consiga demonstrar e consiga ter os comportamentos por si só. Você está ali, evitando que o cão consiga demonstrar um outro comportamento mais compatível e que seja mais seguro para o cão ou para a própria outra pessoa que está se aproximando ali. Então não é o ideal, isso aí eu quis levantar só porque não é o ideal quando a gente quer evitar que o cão morda, ficar segurando. Não, se a situação existe, é evitar que essa situação aconteça. Acabamos de falar sobre isso. É você não permitir que o cão morda. Então precisa fazer com que a situação pare. Se começou a entrar alguém e o cão começou a ficar incomodado, para, vai embora. Vai embora. Essa seria a melhor opção. Se você não preparou, se você não fez uma situação onde era possível a pessoa entrar e pedir comportamentos para o cão, se interagir de forma saudável com o seu cão, não traga. Pode mandar a pessoa embora porque vai dar ruim, sem dúvida nenhuma. Pra gente terminar aqui, eu vou... Deixa eu ver aqui, O Gino Maroto colocou, me fala uma coisa, como eu faço pra minha cadela não sofrer tanto com os fogos e muito barulho? Minhas bichinhas estão sofrendo com isso, tenho até medo delas morrer. Isso é bem complicado, Gino, precisa fazer uma situação bem específica com elas, mas o ideal é que você já crie uma comunicação com ela, ou seja, tenha alguns momentos que você interage com ela, de preferência pedindo algum comando, por exemplo, senta, dá a pata, alguma coisa que ela conheça, que elas conheçam e saibam fazer. A partir desse momento, você começa a fazer isso em locais e horários diferentes, para poder deixar esse comportamento e essa situação bem fixa ali na cabeça delas, bem forte, que isso se repita mais vezes. Aí é a hora que começa a entrar o estímulo do barulho. Você começa a colocar barulhos altos, não fogos de artifício, pelo amor de Deus, não vai soltar logo de cara os fogos de artifício. Você começa a colocar barulhos altos, de preferência até pedir para alguém te ajudar, para fazer os barulhos batendo panela, e aí vai da sensibilidade que seus cães estão. E nesse momento você faz essa atividade com elas, para poder trazer esse conforto dentro de um barulho. Porque senão a única coisa que elas vão saber fazer como comportamento diante de um barulho, elas não sabem mais o que fazer, elas vão repetir esses comportamentos. São os comportamentos que elas tomaram a decisão de fazer e vão ficar cada vez fazendo mais. E aí começam a antecipar.
ao menor sinal de um fogo de artifício, que é aquele primeiro barulhinho, né? Você já vê os cães desesperados apresentando os comportamentos. Então a gente faz um trabalho primeiro lá de baixo, apresentando um comportamento e uma interação, uma situação que ela conheça, e aí a gente vai inserindo barulhos gradativamente, baixíssimos, aos poucos, depois você vai aumentando, até chegar ao ponto que você vai soltar um fogo de artifício ali e ela vai ficar sentadinha do seu lado. Esse é o processo, tá, Gino? Mas é uma coisa bem delicadinha, isso. Obrigado, de nada. Faz isso, mas sempre respeitando o limite das cachorrinhas de vocês. Enfim, e para terminar, eu queria que a gente entendesse como é que a gente faz, então, já que a gente vai falar de não vai morder não, ou não vai morder isso, não vai morder aquilo, eu quero falar como é que a gente faz para apresentar uns brinquedos de morder para o cão. Se eu acabei de falar que a gente não pode esperar o cão morder para poder apresentar uma outra solução para ele, como é que a gente faz? O ideal o primeiro de tudo, é a gente fazer alguma atividade com o nosso cão que vai gastar alguma atividade, que vai gastar alguma energia física dele, que vai exigir um gasto energético. Então vai lá, faz um passeio, faz uma brincadeira de jogar bolinha, qualquer brincadeira que você possa fazer com o seu cão que vai gastar uma energia do seu cão. E aí você faz ali 10, 15 minutos. Quando você terminar essa brincadeira, você automaticamente já traz água para o seu cão, para ele entrar nesse estado de relaxamento e de descanso. Aí você traz a água, ele bebeu a água, aí você oferece esse brinquedo. Aí você segura esse brinquedo para ele. Aí quando ele chegar perto desse brinquedo, a primeira coisa que você faz é agradá-lo. É falar para ele, muito bom, é isso mesmo. Se ele já pegar e já morder de primeira, ótimo. Fala e mostra para ele que é exatamente essa atitude que você quer que ele tenha com aquele brinquedo. E aí você, a princípio, você segura. Deixa aquilo firme, bem firme ali, ó, para ele ficar mordendo, ficar roendo. Porque o fato dele tentar morder aquilo ou pegar aquilo, automaticamente vai fazer com que ele roa e automaticamente vai começar a trazer relaxamento para ele. Ele vai começar a relaxar. Então ele vai ter acabado de beber a água, aí você apresenta esse brinquedo para ele e faz todo esse processo apresentando o primeiro brinquedo, falando muito bem e depois segurando para ele morder. Aí você tira, não deixa com ele logo de primeira. E faça isso gradativamente, toda vez que você fizer uma atividade com o seu cão, até mental, é legal a gente variar, fazer atividade física, depois fazer uma atividade mental com o nosso cão, ensinar coisas que vão gastar essa energia. Terminou essa brincadeira, mesma coisa. Vai lá, dá uma água para o seu cão, se precisar levar ele fazer xixi também, depende dos horários que você criou ali, que você está fazendo essa brincadeira. Aí você oferece novamente e segura. Você sempre segura esse brinquedo, deixa ele ficar ali, ó, de várias formas, tentando morder, mordiscar, perceber que ele rói aquilo e vai trazer um relaxamento automático, e aí você tira. Então você vai fazendo isso até o ponto que você, a hora que deu a água para o seu cão e você pega esse brinquedo, ele automaticamente já se põe em uma posição de abaixadinho ali, para relaxar, né, vamos dizer. Aí você dá para ele e deixa ele mesmo segurando. Se durante esse processo que você estiver segurando, ele já vier colocando a patinha ali para ele mesmo segurar, você já pode ir abaixando e soltando no chão também, para ele entender que ele segura aquilo, que é a função dele segurar aquilo, para que ele possa conseguir fazer esse trabalho de mordeção ou de roeção. Então é dessa forma que a gente apresenta esses brinquedos para o cão. A gente cria uma situação para inserir o brinquedo depois. A gente não espera a situação de mordida aparecer para inserir o brinquedo. A gente faz uma atividade, de preferência essas atividades que vão cansar o cão de alguma forma, um passeio, um exercício, ensinando um comando, um truque novo, que tudo isso vai cansar o cão de alguma forma, vai exigir. E aí depois você entra no estado de relaxamento. Por que eu falo da água? Porque a água automaticamente já leva o cão para um outro estado, para um estado de que não é uma brincadeira, não é mais uma atividade. Agora eu estou aqui me alimentando, suprindo minhas necessidades físicas. E aí você apresenta o brinquedo nessa hora. Então é desse jeito que a gente acaba fazendo para apresentar um brinquedo de roer e para que o cão saiba qual é o brinquedo que ele precisa buscar quando ele está nessas situações de estresse para poder relaxar. Dessa forma que a gente garante que nosso cão tenha qualidade de vida e não vá morder não qualquer coisa, porque ele vai utilizar a mordida para essas situações. Tenham todos uma ótima noite, que legal que a gente teve aqui, espero que a gente possa ter entendido um pouco mais o universo dos cães e como oferecer qualidade de vida para eles e principalmente como é que a gente faz para ser as pessoas melhores amigas dos nossos cães, oferecendo tudo que eles precisam e garantindo que eles tenham uma vida longa e feliz. Tenham uma ótima noite, nos vemos em breve.